Fala galerinha, Saki aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais uma review de One Piece, que esse capítulo está insano, está maravilhoso. Mas antes de mim começar aqui, né, trazer essa review pra vocês, mais uma review, eu quero dizer pra vocês, pessoal, que nós temos vídeo de One Piece toda semana, Jujutsu Kaisen, e nós temos história de personagem. Então se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal, eu peço pra vocês curtem, comentem, compartilhem e as nossas redes sociais e o apoia-se aqui do canal eu vou estar deixando aqui na descrição, tá bom? Bom, o capítulo começa com um título bem intrigante, que é Capítulo 1085, A Morte de Nefertari Cobra. Então, realmente, nesse episódio, neste capítulo, nós vamos aqui saber como que o Rei Cobra morreu. Bom, o capítulo começa ali da onde tinha passado, com o Imu-sama aparecendo para o Rei Cobra. E ali começa um diálogo entre eles, aonde o Imu-sama começa dizendo que o mundo não deveria se mover de acordo com o desejo de um único indivíduo. E há duas coisas que Imu gostaria de discutir convosco, e vós deveis responder a uma única pergunta em troca, Cobra. Então nós vemos ali que o diálogo entre eles, né? O Imu-sama tem um diálogo ali de uma pessoa bem lá de há 800 anos atrás, pela maneira que fala, né? Então ali o diálogo continua com o Rei Cobra perguntando quem é aquela pessoa e dizendo que ele reconhece o nome Imu e que de certo não é uma coincidência, porque entre os 20 fundadores havia um. E nisso ele é interrompido por Imu-sama, dizendo para não vos intrometeis, que ele não é digno de resposta. Então o diálogo ali continua com eles dizendo: porém o que vocês desejais saber será revelado. O Di se refere àqueles que se opuseram naqueles dias. Então nós começamos a descobrir aqui o que o nome Di significa. E os Di que surgiram em vários incidentes recentemente não são nada mais que cascas vazias que desconhecem o significado do seu próprio nome. Entretanto, tudo isso se deve ao grande erro da rainha Lily há 800 anos atrás. Então aqui, pessoal, muitos de nós especulamos que Imu-sama era Nefertari Lily, mas aparentemente não é a Nefertari Lily, tá bom? A gente já tá descobrindo aqui agora, né? Aí eles continuam falando: dois chamados estudiosos que estavam estudando o século perdido. Aos piratas em busca dos poneglyphs, esperando encontrar o tesouro, se não fosse pelo erro da Lily naquele dia. Aquelas malditas relíquias conhecidas como poneglyphs não teriam sido espalhadas pelo mundo. Desse passado foi o pior cenário possível. A liberação dos poneglyphs realmente foi um erro ou foi algo planejado? E neste momento a gente consegue descobrir muita coisa. Primeiro, Imu-sama não é Nefertari Lily, como a gente imaginava. Segundo, nós começamos a descobrir o que é os D. E terceiro, foi por causa de Nefertari Lily que os poneglyphs foi espalhado pelo mundo. Foi ali um erro dela. Então a cena corta ali para todos os Goroseis, né? Sacando ali as suas espadas e armas, o que quer que seja, para matar ali o Rei Cobra, né? E aí, Imu-sama continua falando que essa resposta deveria estar na carta de Lily, que chegou, né, em Alabasta e tudo mais, né? E aqui tá falando, tá fazendo uma pergunta para a Rei Cobra. Foi a rainha Lily da família Nefertari quem vos mencionais, não é? Por quê? Por que vós não mencionais o nome do remetente da carta deixada pela rainha? Ou seja, tinha um remetente, ela tinha mandado aquela carta para alguém, mas o Rei Cobra, por algum motivo, decidiu que não ia falar qual que era. E ali ele começa a pensar que chegou o fim dele, que ele não vai sair da sala vivo, né? E ele até fala, ó, se eu inventar uma mentirinha aqui, eu posso escapar, né? Eu posso sair vivo? E os Goroseis falam, olha, não, depois que você viu Imu-sama, seu destino foi selado e não tem jeito. E nisso a cena corta ali para o Sabo, que está escondido ali, ouvindo toda aquela conversa, tudo aquilo ali que tá acontecendo. E uma coisa é revelada aqui pra gente, que, ó, presta atenção. Exatamente como está escrito na carta, o nome da imperatriz que esteve à frente do reino de Alabasta há 800 anos foi Nefertari
Lily, ou seja, a família Nefertari também é Di, eles também pertencem aos Di. E neste momento, quando o Rei Cobra ouve isso, ele fica assustado, claro, mas aí os Gorosei já partem pra cima dele, dando um golpe ali nele, e o Sabo ali também vai pra cima, dando o seu Riken ali em todo mundo, tentando derrubar todo mundo, e ali Musamá até dialoga ali, querendo saber de onde ele veio, por que ele apareceu, de onde ele é. E nós vemos aquele quadro lá da manchete. Lembra da manchete onde a gente viu o Rei Cobra caído e o Sabo na sua frente? Onde saiu a manchete de que o Sabo teria matado o Rei Cobra? A gente acabou de descobrir que não, que ele estava tentando matar o Rei Cobra, e a gente já imaginava isso, né? Enfim, e naquele momento o Rei Cobra ele percebe que aquele ali é um irmão do Luffy, né? Então eles começam a dialogar ali, o Sabo e o Rei Cobra, né? Que ele ainda não morreu, tá, gente? Ele tá ali desfalecendo, quase morrendo, mas ainda não morreu. E eles continuam falando. O Rei Cobra diz: você é parte do exército revolucionário, por que tá me ajudando? E o Sabo até ali fala: olha, os nossos inimigos não são reis, mas são aqueles acima deles, né? Se referindo ali a Musamá, Gorosei e tudo mais, né? E ele fala, e ali ele pergunta, né? O Sabo pergunta de onde ele conhece o Luffy. E o Rei Cobra diz que ele tem uma dívida ali com o Luffy, né? Então, neste momento, o Sabo ali, ele pega ali o Rei Cobra, tenta fugir de lá, falando que vai salvar ele. E o Rei Cobra fica pedindo para que ele fuja, que ele vai se livrar daquela situação sozinho. E o Rei Cobra fala: olha, Sabo, eu finalmente entendi. Eu não posso permitir que você morra aqui. Eu preciso que você diga algo para o Luffy-kun e para a Vivi. Aí o Sabo até, né, pergunta: o Luffy e a princesa Vivi? E o Rei Cobra diz: nós também somos um Di. E neste momento o Sabo ele fica completamente assustado, né? Que tipo, como isso não pode ser coincidência, né? Meio que todo mundo que ele conhece, ele tem o Di. E ali vem uma memória do Sabo, onde o Sabo descobre que tanto o Ace, né, que era Portigas de Ace, como o Luffy, que é Monk de Luffy, tem o Di. E ele é o único que não tem o Di ali, né? Então ele fica lembrando disso. Até tem uma brincadeirinha que o Luffy fala, né, quando eles eram crianças, falando que o Sabo também poderia ser um Di e seria Sadibo, né? Então, tipo, ele faz essa brincadeirinha. E depois corta a cena de novo ali pro Sabo tentando de todas as formas possíveis salvar o Rei Cobra, né? E ali o Rei Cobra tenta falar pro Sabo sobre os poneglyphs também, né? E ele não consegue ali passar toda a sua mensagem para o Sabo, né? Mas ele falou que agora eles são os Nefertari, né? Então ele pede ali para que o Sabo conte pra Vivi, conte pro Luffy, conte pra todo mundo que eles são da família Di também, né? E ali o Rei Cobra, ele se levanta, fica na frente do Sabo, pro Sabo não levar golpes nem nada, né? E ele acaba ali falecendo na frente do Sabo, né? Tentando ali ajudar o Sabo, para que o Sabo escape e tudo mais. Só que neste momento a cena corta, porque além do Sabo, uma outra pessoa viu em Musamá e também viu o que aconteceu e a morte do Rei Cobra. E essa pessoa é o Rei Wapo, onde ele tá falando aqui: meu Deus, o Rei Cobra foi morto, eu não gostava dele, mas também que ele morresse desse jeito não é justo, né? E ali eles começam, né? O Rei Wapo começa a pensar: eu acabei de testemunhar algo de outro mundo. Eu vi as trevas do governo mundial. Eu não precisava saber disso. Quem era aquela pessoa? E ele fala: minha vida está acabada. E nisso ele sai ali desesperado, fugindo, né? Não querendo estar ali mais, né? E torcendo para que ninguém tenha visto ele. Então a cena corta de novo para onde está tendo ali a reunião com os reis e tudo mais. E o pessoal tá falando: olha, o Rei Cobra e o Rei Wapo não chegou, então vamos continuar sem eles, né? E ali eles começam a falar que o Rei Cobra estava feliz pelo fim dos Chichibuscais e tudo mais. Então corta de novo ali a cena para onde está Shirahoshi e seus irmãos. E os seus irmãos estão ali falando para ela que a reunião vai terminar em breve e para eles esperarem Redport, onde aqueles Sirumbitos não estarão, né? E a Shirahoshi fica meio assim, né? E o pessoal pergunta pra ela: olha, mas qual é o problema? Por que você não quer ir? E ela fala que é porque ela queria conversar mais um pouco com a princesa Vivi. E ninguém sabe onde está a princesa Vivi. Então corta a cena de novo pra onde a Vivi está gritando a plenos pulmões, dizendo
perguntando o que vão fazer com ela, por que a amarraram, né? Quem que deu essa ordem. Então mostra ali que a princesa Vivi, ela está amarrada em um quarto de hóspede dentro do castelo de Pangeia, mas ela não foi amarrada ali por qualquer pessoa. Ela foi algemada pela Saifer-Poo, pela Califa e pelo Jabra. Então eles algemaram ali ela e ela tá desesperada, gritando que quer sair de lá, né? E eles estão falando, olha, você não vai sair e você provavelmente vai virar ali um mascote de alguém, né? Então a pessoa já falou pra ela que provavelmente ela vai virar ali uma escrava. E aí a Vivi começa a dialogar, perguntar se a Tia Roche tá bem. E eles explicam que sim, que ela tá bem, que ocorreu incidentes há pouco tempo, mas que ela está bem. Então ela fica ali aliviada. E nisso, né, corta a cena ali de novo para o pessoal falando, né, de quem foi que matou, quem matou não, né, quem atacou os Seriobitos, né, que foram a tripulação do Luffy, foram os subordinados do Luffy que os atacou. Então eles continuam ali nesse diálogo. Até que eles falam que o Reverie deste ano foi uma completa bagunça. E a Vivi tá ali pensando, tá nem aí pra conversa, tá só pensando o que ela vai fazer, porque ela não pode virar mascote de alguém, ela não pode virar uma escrava, né? Então ela tem que dar um jeito de fugir. E neste momento o Rei Wapo, que é aquele que descobriu a verdade no mundo junto com o Sabo, entra desesperado ali no quarto da Vivi, derrubando a porta, derrubando tudo que vê pela frente. E ele tá gritando desesperado para que ele seja salvo e que ele não viu nada. E nisso ele acaba levando ali a Vivi junto, sabe? Ele acaba meio que pegando a Vivi, saindo correndo com ela e gritando. Então nesse momento o pessoal começa a perceber que a Vivi sumiu, que ela não tá mais ali, né? E aí a Vivi começa a gritar, meu Deus, Wapo, o que você tá fazendo? E ele começa a gritar para todos saírem da frente, para deixar ele passar, que ele não vai mais, que ele não vai deixar que ninguém o capture, né? Que ele vai sair pelo mundo. E a Vivi questiona ele, né? Ele tá ali segurando a Vivi, fugindo junto com a Vivi, né? Ele que salvou ela. E ela pergunta para onde ele vai. E ele falou, eu vou o mais longe possível que eu puder, até o fim do mundo, onde ninguém poderá me seguir. E a Vivi fala, eu vou com você. Então a Vivi só foi salva, gente, graças ao Wapo, que entrou lá derrubando tudo dentro do quarto onde ela estava presa, passando por cima da Saifer-Poo, sequestrando ela, ó, e dando no pé. Então foi assim que eles conseguiram fugir ali do que estava acontecendo, sem a Vivi ao menos saber que o pai dela estava morto, né? Então, gente, o capítulo ele termina aqui, né? E nesse capítulo a gente começa a perceber que como que a Vivi fugiu, como que o Rei Cobra foi morto, o segredo do Di, muita coisa começou a ser revelado nesse episódio. E o One Piece está indo para sua saga final, gente, já tá para terminar o One Piece, né? Então agora vai ser revelação em cima de revelação. Pessoal, e o episódio termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e bye bye!